que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Maravilhoso, maravilhoso! Memórias Póstumas de Brás Cubas. Um clássico da literatura brasileira. Professor Acrácio, me corrija se eu estiver errado. Um clássico da literatura brasileira que agora voltou com toda a força. Não é? Polêmicas, voltou com toda a força e cheio de polêmicas. Maravilhoso. Mas, Grace, deixa eu te perguntar. Ele volta com toda a força para os amantes dos clássicos. Nunca desapareceu. Mas o que aconteceu nesse momento aqui que ele voltou? Que ele voltou, que ficou tão em evidência. O que aconteceu? Me conta disso aí. Oswaldo, Machado de Assis é sempre esse gênio, né? Surpreendente. E aqui a gente tem uma obra bem conhecida já do século XIX, mas que vai trazer um defunto autor. Ou seja, não é qualquer coisa. O cara morre para depois ele conseguir contar a história dele. Então, o Machado de Assis vai trazer aqui características que são da escrita dele, como a ironia, que é mais irônico do que trazer um defunto, né? Que vai poder contar todas as falhas, as fragilidades e toda essa sondagem psicológica que é uma marca de Machado de Assis, porque ele vai analisar essas personagens profundamente. E algo bem interessante na questão do Memórias Póstumas de Brás Cubas é justamente o contexto em que ele está inserido. Não é por isso ele vai ser tão cobrado em provas, por isso ele vai aparecer tanto nas mais variadas provas, por conta de seu contexto. Inclusive na sua descrição da infância, não é? Onde nós temos a figura do escravizado. Não é verdade? Quando ele chega em casa, ele vai dizer o prazer de tirar as botas e colocar os pés de molho, mas na verdade quem tira as botas dele é um escravizado. É o escravizado quem prepara a água para que ele coloque os pés de molho. Não é? Então, percebe-se ali, inclusive ele denuncia isso de maneira muito clara ali, denuncia no sentido de contar. Ele traz a ideia de uma enorme, já embora lá no século XIX, uma enorme desigualdade social. Uma sociedade não apenas desigual, mas escravocrata, exploradora dessa mão de obra, cujos reflexos chegam a hoje. Né? Nos remetem hoje, a dívida histórica que temos hoje. Como é importante isso, né, Oswaldo? A gente está falando do maior, considerado um dos maiores autores da literatura brasileira, um homem negro, no século XIX, de família humilde, que se destacou inevitavelmente, independente da opinião. Ele foi, aos poucos, passando por um processo de embranquecimento, porque não tinha como apagar a genialidade desse escritor. Então a gente vai entendendo hoje que estamos falando de um autor da literatura do século XIX que era um homem negro, e isso é muito importante destacar, porque algumas pessoas ainda não sabem disso. E ele foi escritor, na verdade ele inaugurou um movimento que é o realismo, e ele tem essa característica que é se apresentar como um dos escritores mais importantes, porque de fato ele vai publicar Memórias Póstumas de Brás Cubas, e depois nós temos outras grandes obras como Dom Casmurro e Quincas Borba, porque Quincas Borba já aparece nas Memórias Póstumas. Então ele já deixa organizado para trazer uma obra que vai ter um destaque aí muito importante também na sequência. Fora a pergunta clássica, né? Que não tem fim. E eu queria te perguntar isso também. O que tu acha? Tu acha que depois que essa influencer leu Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando ela encontrar a Capitu e o Bentinho, o que vai acontecer? Vai ser uma explosão, né? Ela não vai saber o que fazer com essa informação. É verdade. Mas assim, deixa eu te fazer uma provocação. Não é? Foi necessário, embora gerações de professores tenham apresentado Machado de Assis. Gerações de cursos superiores, em todos os níveis, tenham trabalhado Machado de Assis, tenham apresentado Machado de Assis. Foi necessária uma influência estadunidense. Descobrir Machado de Assis e, de repente, o brasileiro interessa-se por Machado de Assis. Qual é a provocação que eu quero te fazer? Nós temos uma herança cultural, e não vamos entrar muito nesse ponto, imperialista, de imposição cultural, de desvalorização da nossa própria cultura. Tudo bem, nós temos essa questão. Mas
o que pode ser feito daqui para frente? Será que nós podemos aprender algo com essa influencer para que nós possamos valorizar mais os nossos clássicos? Porque Machado de Assis agora está em alta. Perfeito. Não é? E depois eu entrei nessa questão do contexto histórico, porque a gente vai falar sobre quarto de despejo, a gente vai falar sobre o avesso da pele, não é? E toda essa situação, essa desigualdade, essa situação de exploração da sociedade vem sendo denunciada através dos nossos autores, das histórias que eles vão criar, que eles vão trabalhar de uma maneira magnífica. Quem de nós pensaria em dizer um cadáver vai contar sua história? Eu não pensaria nisso. Eu não pensaria. Não então, é? você acha uma questão bem importante, né? Porque a gente está falando de redes sociais, a gente está falando de influencer e a gente também está falando do cara que inaugurou a Academia Brasileira de Letras há séculos atrás, né? Então a gente está pensando aqui nessa obra, nas obras literárias, não mais como cânones da literatura que ficam, serão acessados por poucas pessoas, porque o livro no Brasil tem isso, essa dificuldade, não chega para todo mundo. E hoje, falando em redes sociais, a gente entende que essa obra literária, ela pode ser considerada um artefato cultural, assim como uma série, assim como um livro, assim como um filme, né? Então, a gente vai ter aqui um alcance maior. Quando há esse movimento da influencer trazendo essa obra, discutindo isso nas redes e fazendo com que mobilize, né, tantas coisas, tantas pessoas, tantas opiniões, a gente tem essa obra circulando e assim constituindo as pessoas e os leitores. Eu acredito que isso pode ser um ponto positivo quando a gente tira esses cânones, né, desse lugar intocável e a gente começa a discutir, a gente vem para o podcast, a gente coloca na rede, faz com que os alunos que muitas vezes talvez não acessariam ou que consideravam isso até desinteressante porque estava na aula de literatura, que eles possam ter um olhar diferenciado para essas obras e entender que as obras elas são atemporais, que as discussões aqui elas trazem personagens lá do século XIX que estão relacionados a um determinado contexto, mas que nós conseguimos encontrar e conectar essa crítica toda que o Machado fazia, porque o Machado ele era irônico, ele usava o humor para criticar a sociedade. O realismo é isso, né? É um movimento que vai trazer esse retrato fiel da sociedade, criticando as grandes instituições. Então é interessante conectar com o que a gente tem hoje para conseguir fazer com que esse jovem, com que esse adolescente que não se interessaria tenha um olhar diferenciado agora nesse momento. Olha só, uma influência que não é daqui, o que será que isso tem? O que está escondido aí? Por que será que eu também posso daqui a pouco ter vontade de ler essa obra? E o Machado de Assis ele é temporal, então... Tá, que uma coisa que é importante pensar também é que a gente tem uma obra aqui que não é muitas vezes muito atrativa no sentido de que traz dificuldades na leitura, porque o Machado de Assis é um escritor que trabalha com intertexto. Ele traz aqui uma metalinguagem, ele te convida, ele te instiga, ele fala sobre determinados assuntos, sobre muitos assuntos, porque ele era um estudioso. Então, voltando, né, a tua provocação, eu acho muito positivo, ainda que seja, né, e talvez até por isso, uma pessoa de um outro país potencializar o escritor que é considerado o maior escritor da literatura brasileira, eu acho que isso pode ter um resultado muito positivo, assim, entre os jovens, principalmente. Maravilhoso. E são obras que são inquestionáveis. Nesse aspecto, assim, eles são inquestionáveis. Mas a gente não pode ficar o tempo todo falando de Machado de Assis. Não que não tivesse conteúdo para esgotar esse tempo falando só sobre ele. Mas agora, a gente aqui falou um pouquinho, e aí falando sobre esse contexto histórico, Memórias Póstumas está inserido ali na questão do Segundo Reinado. Então, período imperial, um período onde nós temos um governo centralizado na figura do imperador, temos uma constituição completamente tendenciosa, onde ela concentra o poder nas mãos dele. Nós temos aqui o quarto poder, que é o poder moderador. Embora ele não aborde, ele não vá muito para essa questão da política, nós temos a ideia de ele ser um deputado no início, né? Que o pai dele queria tanto que ele fosse um deputado. Ou seja, que ele queria ali era garantir uma boa vida. O pai dele, inclusive, fala isso, não é? O personagem do pai fala garantir uma boa vida e um bom casamento. Não é? Então, tem toda aquela ideia da estrutura, o que é como a família estaria associada à questão
financeira, uma boa família, um bom casamento está associada à questão financeira e como isso vai contribuindo para as desigualdades que nós vamos mergulhar já estávamos, nós vamos mergulhar mais um pouquinho ainda no período republicano. Isso, de fato, Oswaldo, a gente tem uma crítica muito forte ao casamento aqui, o casamento por interesse, né? Então a traição é sempre um assunto que vai mobilizar as escritas aqui do século XIX. A Dom Casmurro vai trabalhar exatamente com essa ideia, né? Quando a gente tem ali a possibilidade da Capitu ter traído o Bentinho, nós temos aqui um olhar, uma visão sobre a mulher ali no século XIX, temos a crítica ao casamento por interesses, temos também um olhar que vai trazer uma possibilidade muito subjetiva também, quando a gente pensa que está sendo contada pelo Bentinho, é a perspectiva dele sobre a história, mas tem muito dessas questões que fazem parte desse contexto e dessa crítica do século XIX, porque o Machado, ele vai olhar para a burguesia do século XIX, né, Oswaldo? Então ele tá ali, a partir do momento que ele casa com a Carolina, ele vai conviver com essas pessoas, então ele traz um olhar de dentro também do que está acontecendo. Por isso a crítica muito irônica, engraçada muitas vezes, mas ele não deixa passar essas instituições, a igreja, o casamento, que serão criticadas na obra dele no século XIX. E também tem uma coisa do século XIX que é interessante, que ele vai trazer aqui quando ele cria a personagem Quincas Borba, que é o cientificismo do século XIX. As teorias que estão sendo desenvolvidas, né? Acho que tu pode falar melhor disso. Não, mas então ele traz essa ideia do cientificismo justamente porque o que nós temos no século XIX ali? O princípio do século XX, inclusive, é uma questão, assim, o final do século XIX e o princípio do século XX convertem, inclusive, a Europa em um barril de pólvora. Não é porque nós temos ali uma série, inclusive, de movimentos artísticos surgindo, não é novos pintores, não é vai surgir ali o Picasso, vão surgir tantos outros. E o que nós temos nessa questão do final do século XIX e o século XX? Nós temos ali num plano geral, saindo um instante do Brasil, mas nós temos ali a ideia de uma revolução industrial, nós temos a ideia de um avanço científico, o uso do motor a combustão, o uso da eletricidade, não é os corantes artificiais, o que diversifica a indústria têxtil. Ou seja, nós estamos vendo surgir ali um momento de efervescência, mas que também vai nos conduzir a um outro ponto, porque as nações também começarão a investir em ciência. Só que investindo em ciência, nós estamos num momento que nós vamos ali de 1871, já 2 anos pós-morte, né, de 1871 até 1914, é um período muito curioso na história, que nós chamamos de paz armada. Não é? E aí parece algo antagônico, paz armada. Sim, paz porque não estamos em guerra, mas nós estamos nos preparando para ela. Então, essa eclosão científica vai fazer com que as nações cada vez mais queiram investir, repito, em ciência, em desenvolvimento, mas também na sua própria defesa e na capacidade bélica de atacar o outro. Porque um conflito chegará. Não se sabe quando, não se sabe ainda como, não se sabe onde, mas sabe-se que ele chegará. Então, essa questão científica nos traz a ideia, inclusive, não é? Cultural, sem dúvida, a literatura, as artes como um todo, sem dúvida alguma, mas também vai nos trazer a questão da Primeira Guerra Mundial, aliada ao imperialismo, mas aí não vamos fugir demais desse contexto. Sim, então é um momento de grande eclosão científica, mas que vai ter os seus dois lados, né? Sim, aqui no Brasil, inclusive, muitas revoltas, né, no início do século XX. Sim. Na literatura, a gente vai ter ali Canudos, que vai aparecer de uma forma muito forte na obra do Euclides da Cunha, e depois a gente chega ali nos anos 30, que as lutas são outras, né? A gente tem na literatura ali a segunda fase do modernismo, e a prosa de 30, o romance de 30, vai mostrar muito das dificuldades, da sofrência, das agruras que o povo brasileiro está sofrendo, né? Está passando. Então, os olhares também são voltados para esses Brasis que foram esquecidos. Porque tu trouxeste aí, né, todo esse avanço científico, todo um olhar voltado para uma determinada região do Brasil e outra região foi esquecida. E aí na literatura a gente vai ter grandes nomes escrevendo sobre isso. A gente pode destacar o Graciliano Ramos, com Vidas Secas, que vai trazer esse olhar para o Nordeste,
né? A cachorra-baleia, nossa querida, vai falar do Fabiano, da Sinhá Vitória e das dificuldades vividas. Tanto é que os 2 filhos dele não têm nome. Não tem nem nome, é verdade. A cachorra tem. Não, A então, cachorra vai já ser nos humanizada. denuncia o esquecimento. Já nos mostra o esquecimento, sabe? Olha a singularidade da obra. Só através do fato de ele não ter nome nos filhos, um dos sentidos não é a questão do esquecimento. E tem algo muito interessante nesse momento, não é? E é uma das coisas que a gente vai abordar ainda hoje, até o final ali a gente aborda isso, que é o seguinte, assim, ó, imagina só, quando a gente fala a respeito do contexto histórico, então o que está acontecendo nos anos 30 nesse momento na Europa? Uma crise nas democracias, né? Desde os anos 20, uma crise absurda nas democracias. E isso vai fazer com que as pessoas se desorientem, não é? Porque nós precisamos de alguém nos dizendo o que fazer, politicamente. Então, elas se desorientam, atentam, seus ouvidos inclinam-se para discursos totalitários, não é? Aí vem a Alemanha, vem a Itália, que não merecem sequer ter seus nomes citados, os seus líderes não merecem sequer ter seus nomes citados. Só que essa ideia vai combater, já surge a ideia de nazismo e fascismo versus a ideia do comunismo. E bom, quando nós estudamos isso em sala de aula, ali quando nós pegamos década de 30, nós já estamos no governo Vargas, vai de 30 a 45, seu primeiro governo, e nós nos concentramos ali. É a Revolução de 32, não é? É o governo fascista de Getúlio, e ele vai passar por diversas fases, não é? Nós nos concentramos ali. Mas enquanto isso, o cangaço está acontecendo também no Nordeste. Não é? Enquanto isso, nordestinos ainda estão passando por tal situação, tal miséria, que nos anos 40, 50 eles migram em massa e a partir de 55 já governo de Juscelino vão para Brasília, para a futura Brasília. Não é? Então vão para construir a cidade. Então aí são trabalhadores que estão migrando em busca de emprego, são trabalhadores que estão fugindo da miséria, sabe? Então, existe aí um Brasil esquecido. Existe aí um Brasil que também, não é? Eu costumo trabalhar isso na aula, eu digo assim, era um outro momento. Tu vê na Revolução de 24, que é conhecida como a Revolução Esquecida de São Paulo, na Revolução de 24, nós tivemos o uso pela primeira vez da Força Aérea Brasileira. Quando? Contra quem? Contra os próprios brasileiros. Eles bombardearam o bairro de Perdizes ali, por exemplo, não é em São Paulo. Mas é sempre em torno de São Paulo, até porque nós estamos vivendo um momento de uma república oligárquica, onde quem controla a política são as oligarquias de São Paulo e Minas. Temos oligarquias poderosas, como é o caso do Rio Grande do Sul, como é o caso da Paraíba, temos, mas quem controla é São Paulo e Minas. Não é? Então, nós olhamos para tudo isso e esquecemos o outro Brasil. Isso é uma característica linda da nossa literatura, eu não vou ousar falar nela, mas é uma característica linda, linda da nossa literatura. E bem, tu trouxeste agora Minas Gerais, né? E para falar de Minas, a gente pode pensar no modernismo num outro autor que é um destaque, que eu acho que aquela influencer que a gente iniciou lá falando também vai se surpreender quando ela lê Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, porque o Guimarães Rosa, em meio a tudo isso que tu disse, a esse esquecimento, a esses vários Brasis, ele traz aqui o sertão mineiro, e ele encontra, através de características muito particulares dele, de uma prosa poética, da criação de palavras, de neologismos, que é uma marca de Guimarães Rosa, ele vai trazer aqui a necessidade de pensar sobre questões existenciais. Ele vai trazer o Deus e o diabo na obra dele, ele vai se perguntar o tempo todo se ele fez um pacto com o diabo, e ele vai trazendo esse amor que existe entre Riobaldo e Diadorim, e no final ele vai chegar à conclusão que o diabo não existe. Né? Que spoiler, Graça. Não, mas tem um outro final, Oswaldo, que é mais surpreendente do que esse, com certeza. E ele vai trazer essas questões existencialistas para refletir um pouco, para fugir um pouco também de tudo que falta, para trazer outras questões, para trazer essa prosa poética e para olhar para esse sertão, que é um sertão mineiro, mas que também traz tanto de personagens que são universais ao mesmo tempo, tem o local e tem o universal. E aí Minas Gerais
Tem vários autores importantes, mas Guimarães Rosa vai se destacar aqui nessa geração de 45, em que tantas coisas estão acontecendo historicamente e que ele vai trazer um pouquinho desse olhar voltado para as personagens que podem ser personagens em qualquer lugar do mundo, né? Não só nesse sertão mineiro. Sim, e uma questão, eu vou voltar só um pouquinho no tempo, porque uma questão sobre o Brasil esquecido, a gente vê em Euclides da Cunha. Perfeito. Não é? Por quê? Porque Euclides da Cunha, ele vai cobrir a Guerra de Canudos, como jornalista, me corrija, por favor, mas ele vai cobrir a Guerra de Canudos e ele tem um ponto de vista. Né? Conselheiro é um arruaceiro, eles são todos insanos, ele tem uma visão completamente urbana e elitista naquele momento. Com certeza. Quando ele chega no Nordeste e vê esse Brasil esquecido, vê o abuso dos coronéis, vê a realidade da miséria daquela população, vê o que Canudos simboliza para aquelas pessoas e age de fato naquelas pessoas, bom, nós temos outro Euclides da Cunha. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Exato. Não dá nem para dizer que é uma obra literária só, né? Mas também um acordo sociológico, um tratado sociológico, né? Um documento histórico. Tem muita coisa nessa obra, né? Maravilhosa, maravilhosa. Por isso que eu precisei. Eu sei que nós já estávamos lá no final da República Velha, mas eu precisei voltar um pouquinho no tempo para a gente poder falar sobre Euclides da Cunha. Mas falamos sobre a questão da crise nas democracias, esse conflito socialismo versus fascismo, nazismo, perfeito. E isso vai nos dar um grande combustível na era Vargas. Não é? Onde nós teremos a intentona comunista, não é pela primeira e última vez, de fato, foi uma tentativa de golpe comunista, que tanto não tinha pé que passa a história como intentona, não é? Não houve adesão da classe trabalhadora, não houve adesão dos quartéis que se esperava, então não tinha como isso dar certo, não tinha como. Mas é o que vai ser usado por Vargas para justificar uma perseguição e depois justificar o Estado Novo, justificar a implantação de uma ditadura. E aí então nós temos uma violenta perseguição aos seus opositores ideológicos. E nesse meio nós temos Memórias do Cárcere, que é onde nós vamos falar a respeito da prisão, não é, do período varguista. E aí, tu pode contar um pouquinho sobre o Memórias do Cárcere, Graça? Posso. A gente tem que lembrar também, Oswaldo, Graciliano Ramos, adoro, que o Graciliano, quando ele escreve essas obras, Memórias do Cárcere, Vidas Secas e São Bernardo, ele conta um pouco da história dele, ele conta um pouco de quem ele era, da perspectiva dele, da visão ideológica que ele tinha. Ele era um prefeito de uma cidadezinha do interior, ele foi perseguido, ele passou um tempo fora estudando, depois ele volta e ele traz esse olhar crítico para essa região, para esses Brasis tão esquecidos, né, Oswaldo? Então a gente tem um autor aqui que, através das obras, isso é muito legal, através das obras ele vai contando um pouco da vida dele. Tem a viagem que ele faz, então a gente tem aqui um autor que está preocupado em denunciar, porque este romance de 30, ele é um romance de denúncia, para trazer esse engajamento, esse olhar que não tinha. E a gente tem um olhar voltado para determinadas regiões e o esquecimento para outras. E o Graciliano, ele faz esse movimento de trazer esse olhar que não havia. Entre outros autores, porque se a gente for parar para pensar, nós temos aqui o Érico Veríssimo aqui no Sul, né? Na prosa de 30 também, que vai escrever O Tempo e o Vento, mas também vai trazer uma obra muito crítica, que é Incidente em Antares. Temos a Raquel de Queiroz, que também vai trazer um olhar para a região Nordeste e para a seca. Temos o Jorge Amado. Imagina só quando aquela influencer também conhecer Jorge Amado e o olhar dele voltado para a Bahia. Então, esses autores da prosa de 30, do romance de 30, assim como o Graciliano, eles trazem esse olhar voltado para determinadas regiões para nos lembrar que o Brasil não é um Brasil só. São vários, né? Isso é maravilhoso. É maravilhoso a gente ter essa ideia da pluralidade. Vocês percebem os autores que nós estamos falando? Percebem que os caras estão trazendo ali um testemunho de vida, os caras estão trazendo uma vivência para essas páginas.
não é? E essa vivência se eterniza, não é? Vejam só, precisamos, né, de décadas para que Machado de Assis, a questão das obras, né, das memórias póstumas de Brás Cubas, fossem redescobertas. Mas vejam o que é essa questão dos autores brasileiros, da literatura brasileira, o quanto também ela se diferencia. Mas esse assunto para daqui a pouco. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas muito bem. Falando em dificuldades, por favor. Falando em fome, falando em esquecimento, a gente tem uma obra que é importante destacar, né, Oswaldo? Olha aqui, já década de 60, Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus, Diário de uma Favelada. E aí a primeira coisa que eu queria convidar todo mundo a pensar é o que é o quarto de despejo? Questão do Enem. O que é esse quarto de despejo, né? Que lugar é esse onde a Carolina traz essa metáfora, que esse lugar onde as coisas são deixadas, são esquecidas, são despejadas, é a favela, é aquele lugar que ela vive. Então a gente tem uma obra muito potente aqui que traz também muito desse Brasil já contemporâneo a partir da década de 60, que a gente fez um panorama e a gente pode dizer que muitas coisas que tu falaste até agora vai nos encaminhar para este Brasil, né, já na década de 60, e um olhar de dentro, um olhar de quem sente fome, uma mulher negra, mãe solteira, mãe de 3 filhos, um filho de cada pai e catadora. E o que mais ela poderia ser? Escritora, né? Maravilhosa, maravilhosa. Porque é aquela ideia, não é? Isso atravessa o século, porque se nós olharmos, por exemplo, ainda para o Segundo Reinado, para o período imperial, em 1850 nós tivemos a aprovação da Lei de Terras. Ela, em resumo, basicamente burocratizava o acesso à terra. Ou seja, num momento de um Brasil completamente ruralizado, tu burocratizar o acesso à terra, tu concentra a terra na mão do latifundiário. Não é? Ou seja, as terras devolutas, não é, pertencentes ao Estado, então só poderiam ser adquiridas através da compra. Nós não podíamos mais, o Estado não doaria mais terras, não, agora somente através da compra. São todos que podem comprar? Claro que não. Convertemos a terra em mercadoria. Porque, percebe, 1850, as leis abolicionistas estão começando ali. Não é? Então temos a Lei Eusébio de Queiroz, que acaba proibindo o tráfico de escravizados para o Brasil. Não é? Depois vai ser a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários e, por fim, a Lei Áurea. Então já se sabia, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Já se sabia que seria uma questão de tempo até a abolição. Então nós não podemos permitir que a terra caia na mão do negro. Não podemos permitir que a terra caia na mão do imigrante. Olha que pensamento mesquinha, ao mesmo tempo, nós podemos colocar assim, mesquinho. Não é? Nós podemos, essa atitude mesquinha, isso aí é o pensamento mesquinha, né? Mas enfim, essa atitude mesquinha, esse pensamento mesquinho. E isso quer dizer que o negro liberto em 1888, que não foi, isso também já apareceu na prova do Enem, gurizada, que não foi nenhuma bondade da elite branca, foi uma conquista do movimento negro, né, uma enorme influência do movimento negro, esse cara não vai encontrar terra. E aí ele vai começar a ocupar as áreas que consegue. Quando nós chegamos na ideia do governo de Rodrigues Alves, vamos converter o Rio de Janeiro no cartão postal do Brasil, e de fato é até hoje. Inclusive, quando nós temos filmes que retratam tragédias, não é o Cristo Redentor desabando, não é? O Rio de Janeiro é o cartão postal, eles conseguiram, mas para isso eles vão derrubar cortiços. Vão abrir largas avenidas, inaugurar praças, e essas pessoas do verbo não tinham mais para onde ir, sobem os voos. Não é? Então, eu acho perfeita essa analogia dele sobre o quarto de despejo. Não é? Lá tu despeja o que tu não queres ver. Né? Para lá tu joga o que tu não queres ter contato. Porque enquanto eu não ver, tá bem, tá tudo certo. Não é? Então, essa analogia dela é perfeita sobre o quarto de despejo. E me permita uma expressão simplória, mas nos esfrega na cara, não apenas a desigualdade social, mas a desigualdade também muito clara
entre o negro e o branco. Perfeito, Oswaldo. E aí eu queria que tu comentasse, por favor, Grace, o avesso da pele. Perfeito. A gente começamos a falar de Machado de Assis, de Dom Casmurro. Destacamos aqui a importância de entender que a gente está falando do maior escritor, né, fundador da academia, e que algumas pessoas ainda imaginam Machado de Assis um homem branco. Na certidão de óbito dele está, né, que ele é branco, que ele era branco. E aí a gente fez esse panorama da literatura, passamos por Carolina Maria de Jesus, Diário de uma Favelada, e a gente pode pensar agora em obras contemporâneas que vão trazer essa temática do preconceito e do racismo estrutural. E O Avesso da Pele foi um dos livros que apareceu aí nos últimos tempos, infelizmente envolvido numa polêmica pelo fato de ter sido proibido em alguns lugares, em algumas escolas mais especificamente. E estamos falando de uma obra que trata sobre a vida, ou melhor, a morte de um professor negro em Porto Alegre, né? Então aqui a gente tem o filho que vai contar, vai sofrer muito, vai falar da morte desse pai, e nós temos a violência policial, nós temos o racismo que é diário, e é uma obra que talvez não explique muita coisa sobre o racismo, mas é uma obra que vai nos mostrando pequenos fatos do cotidiano que obrigam as pessoas a conviver com este racismo. Por isso a potência da obra do Jefferson Tenório, a necessidade de olhar para essa obra. Bom, não é à toa que ela está na lista de leituras obrigatórias de grandes universidades. Eu indico muito essa leitura. Ela é... assim como foi dita, né, que seria uma obra proibida porque traz muitos relatos de violência, a questão que fica aqui mas não há essa violência? Será que essa violência ela tá só na literatura, no universo da ficção? Ou será que ela incomoda, inquieta tanto? Porque de fato essas violências elas são diárias e elas acontecem e as pessoas precisam continuar vivendo, sobrevivendo mesmo e com elas, né? E depois também, se a gente for pensar aqui nas obras contemporâneas, eu gosto de destacar a Conceição Evaristo, que é uma autora que só cresce, ela publica e ela é muito lida, e ela é uma mulher negra. E ela é uma mulher negra que vai falar o que é necessário ser dito. Ela vai falar da ancestralidade, ela vai falar de vivências, ela vai fazer resgates que são tão importantes, vai trazer o olhar para a mulher, mas vai falar dessa mulher negra, que muitas vezes foi apagada na sociedade. E aí a gente pode pensar na tentativa de apagar aqui a Carolina Maria de Jesus enquanto escritora, porque ela era tantas coisas menos escritora. Houve o questionamento se a obra era realmente dela ou se era do jornalista, né, que encontrou os escritos dela. E a Conceição Evaristo vem se destacando. E essas obras, além da necessidade, elas estão aí, estão sendo comentadas. As pessoas têm essa curiosidade de descobrir esses novos autores. E o Enem e os vestibulares também, cada vez mais trazem essas discussões que são contemporâneas, que são necessárias numa sociedade fragmentada como a nossa, cheia de problemas, e são questões que precisam ser discutidas cada vez mais. E não é silenciando ou tirando uma obra de circulação que a gente vai conseguir fazer isso, né? Na verdade, tem uma questão bem interessante a respeito desse silenciamento, né? Tem uma frase atribuída a Voltaire, onde esse grande pensador iluminista do século XVIII, onde teriam perguntado a ele, né? Mas Voltaire, que eu posso estudar? Me indica um livro? E Voltaire teria dito: procura no Index. Se a igreja proibiu, vale a pena ler. Não é? Então, que era o índice de livros proibidos pela Igreja Católica. E, na verdade, eu confesso que eu tenho uma certa esperança. Porque quando algo é proibido, mais nos chama a atenção. Não é? Foi assim, por exemplo, com Allan Kardec. Quando a igreja começou a falar no Evangelho segundo o Espiritismo e a igreja começou a condenar aquela questão toda, agora todo mundo quer saber por que a igreja está tão preocupada com o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Então, é bem interessante, eu tenho essa esperança, né? Que quanto mais proibirem, mais as pessoas possam ir atrás. Até mesmo isso vira samba enredo, não é? Como foi o caso da Portela esse ano, com um defeito de cor.
Não é? Então, gente, são literaturas que nos provocam, não é? Que eu vou voltar naquela expressão simplória, que esfregam na nossa cara uma realidade que, por vezes, por estarmos em algumas situações que nos permitem certos privilégios, nos passam despercebidas, não é? Então é bem interessante a gente analisar isso aí. Mas muito bem, nosso tempo vai se encaminhando, mas eu preciso fazer uma provocação. A literatura brasileira é a melhor do mundo? Será, Oswaldo? E agora, gente? O que dizer, né? Oswaldo, a gente tem, como a nossa conversa agora evidenciou isso, nós temos tantos nomes importantes da literatura, tantos movimentos, né, nos quais esses autores e autoras, que falamos pouco, né, vão aparecendo. São séculos de grandes obras, e na literatura contemporânea não tem espaço aqui nessa mesa para a gente trazer as tantas contribuições. Então, nós também somos forjados, assim como Machado de Assis, por grandes nomes da literatura universal. Então, eu acho que o interessante dessa tua provocação é a gente pensar como a arte, de uma forma geral, nos constitui, né? Nos forma enquanto sujeitos, e a gente pode, e temos tantas possibilidades. Olha que delícia, né? A influenciadora ler Machado de Assis e se propor a ler obras de vários países, e ficamos muito felizes que ela elege Machado. A gente já sabia que o Machado era tudo isso, né? Mas é muito bom ouvir isso e ouvir mais vezes isso. Então nós temos grandes nomes. Muitas vezes talvez essa literatura não alcance, não atinja lugares assim tão distantes, como já dizia o Oswald e o Mário de Andrade lá no modernismo, que queriam exportar a nossa poesia, mas não conseguiram. Talvez ainda não chegue em tantos lugares como a gente gostaria, porque a gente sabe da grandiosidade da literatura brasileira. Mas também somos admiradores de outros nomes muito importantes que fizeram com que esses autores aqui pudessem nos proporcionar obras tão grandiosas como a gente tem. Algo me chama a atenção na literatura brasileira, porque assim, nós não trabalhamos. É claro que na nossa literatura, óbvio que nós temos personagens ficcionais, situações ficcionais, mas parte dos nossos autores trabalham com personagens fictícios, ok, mas em uma realidade bem verdadeira brasileira. Então aí a gente tem a questão da perseguição política, nós temos a questão do abandono do Nordeste, dos mais variados Brasis. E eu acredito que é difícil dizer assim que é a melhor, né? Seria um pouco de bairrismo nosso, né? Beirando preconceito. Mas não sejamos preconceituosos. Mas eu diria que assim, que é um diferencial da nossa literatura. É uma característica definitiva quase da nossa literatura. Isso aí dos nossos clássicos, principalmente. Mas muito bem, Graça, e ótimo estarmos aqui, que coisa boa, que possamos nos encontrar, porque deu para ver que nós iríamos muito longe, né? Falando de obras, falando de literatura. Eu confesso que eu sou um grande fã dela, sou um grande fã da professora Graça, e adoro essa função aqui. É muito importante, de podermos discutir tudo isso, né? Porque isso enriquece. É muito importante falar de literatura e falar de história, porque apesar da literatura ser, né, um entretenimento, apesar de ser ficção, apesar de trazer essa contemplação e fugir da realidade muitas vezes, a gente consegue ter uma leitura, um aprofundamento, entender muitas coisas que atravessaram esses autores em determinado contexto. Então, por isso a história está sempre nas minhas aulas, e eu sempre falo para os meus alunos que é muito importante que a gente consiga se deslocar, ter esse olhar dentro da história e conectar com os movimentos literários e os respectivos autores. Obrigada, Oswaldo, pela contribuição que tu sempre traz, mesmo quando não está na aula. Imagina. Graça, muito obrigado por ter aprendido tanto. Foi maravilhoso, maravilhoso. Não é? E preciso dizer a vocês, chegamos ao final, mas se nós começamos falando deste gigantesco clássico, nós precisamos encerrar com... Abrimos, não é? Falando sobre os vermes, abrimos com o início dessa obra. Graça, eu quero te convidar a encerrar com a mesma obra.
E então, Oswaldo, e o Machado de Assis não poderia ser diferente. Irônico, ácido, né? Bem-humorado. Adoro, não tive filhos. E então, só para corroborar com a tua fala, ele vai encerrar, depois que ele dedica essa obra ao verme, e quando ele começa, né, contando como foi a morte dele, ele vai encerrar a obra dizendo: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. O Machado realmente conhecia o país dele, sabia fazer as críticas necessárias, e aqui a gente tem mais da ironia machadiana, que é bem característica. Maravilha, maravilha. Mas então tá. É isso aí, meus amigos. Até mais. Muito obrigado mais uma vez. Graça, muito obrigado. Obrigado, Oswaldo. Obrigadão, pessoal.